Eu queria continuar. Quem estava aqui semana passada no culto? Deixa eu ver. Alguns, né? E nós, semana passada, tratamos de um tema, começamos a conversar aqui um pouco sobre a vida de José. E eu queria continuar essa mensagem que comecei semana passada. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 41, versículo 37 a 46. Gênesis 41, versículo 37 a 46. Quem achou aí, diga amém. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, esse é fácil de encontrar. Se não trouxe Bíblia, pede para o irmão que está perto de você te ajudar. E nós vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: o conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários. E o rei lhes disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio e de todo o meu povo, obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Neste momento eu ponho como governador de todo o Egito. Então o rei tirou do dedo o seu anel sinete e o colocou no dedo de José. Em seguida mandou que o vestissem roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito. Depois o rei mandou que seus homens fossem na frente, gritando: abram caminho. Assim José foi posto como governador de todo o Egito. O rei disse a José: eu sou o rei, mas sem a sua licença ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. O rei pôs em José o nome de Zaphenate-Paneia. Ele deu como esposa Asenate, filha de Potífera, que era sacerdote da cidade de Heliópolis. José tinha 30 anos quando entregou para o serviço do rei do Egito. Ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito. Estenda suas mãos, vamos fazer a nossa declaração de fé. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Diga mais uma vez para o seu irmão: Deus vai falar contigo hoje. Amém. Quando eu era moleque, tinha acabado de tirar a carteira de motorista. Eu lembro que uma vez com alguns amigos nós fomos para uma chácara. E no caminho a gente pegou uma estrada de terra. Eu estava empolgado, estava começando a dirigir. Quando peguei aquela estrada de terra, eu me senti num rally assim. E eu comecei a brincar com o carro, né? Entrar de lado nas curvas, puxar um pouquinho o freio de mão, fazer umas graças. E eu lembro que numa dessas graças eu peguei um buraco e o carro ficou completamente desgovernado. Quem já perdeu o controle do carro aqui? Já perdeu? É horrível. Você vira para um lado e o carro vai para o outro, você vira para o outro e vai dando aquele desespero. E eu lembro que eu estava desesperado, eu falei: vai capotar, eu não acredito, né? E tinha um monte de gente no carro, e eu lembro que num ato de desespero, eu pus a mão para segurar a pessoa que estava do lado, não sei porquê, né? Não ia adiantar nada. Pisei no freio, virei o volante, o carro virou de lado, foi subindo assim, tinha um barranco, ele subiu o barranco, tinha um muro. Quando ia bater o carro no muro, o carro parou. E eu estava branco. E quando eu olho para trás, os meus amigos: E eu fico pensando que às vezes a gente toma o volante da vida e a gente perde o controle. As pessoas às vezes não se dão conta disso. Às vezes alguns até estão aplaudindo o que a gente está fazendo, mas a gente sabe que perdemos o controle. Semana passada eu comecei a falar sobre isso. Falei um pouco que a nossa vida é como um trem.
Deus estabeleceu trilhos, caminhos, propósitos, sonhos que Ele tem para nós. E por vezes o inimigo fica tentando nos tirar do trilho, fazer o nosso trem descarrilhar. E embora saibamos que os propósitos de Deus são o melhor para nós, a gente vive essa luta constante. Por vezes a gente acha que pode ter o controle, a gente pode viver fora dos trilhos e a gente se machuca. E em nome de Jesus, essa noite eu queria te ajudar a colocar a tua vida no trilho de novo, em nome de Jesus, buscar os propósitos e os sonhos de Deus para a sua vida, porque Deus tem o melhor para você. Diga para o teu irmão aí, cara, Deus tem o melhor para a tua vida. Coloca a tua vida no trilho, amém? Quantos querem colocar a vida no trilho aqui? A história de José é a história de alguém que viveu nos trilhos de Deus. José teve uma revelação quando era adolescente, de que o Senhor tinha propósitos para a vida dele, que ele seria um governante, que ele seria alguém importante. E ele perseguiu esses sonhos, embora o inimigo de diversas maneiras tentou descarrilhar, tirar ele dos propósitos de Deus, dos trilhos, dos planos, dos caminhos que o Senhor tinha para ele. Mas esse texto que acabamos de ler, nós vemos as promessas do Senhor se cumprindo. José agora é exaltado, ele recebe um anel, ele recebe o governo do Egito, ele é exaltado porque durante a sua vida ele conseguiu passar pelos testes de fé. E hoje eu queria continuar falando a respeito de alguns testes de fé que precisamos passar para alcançar os propósitos de Deus para as nossas vidas. Semana passada eu falei que José era abençoado, tudo que ele fazia, onde ele ia, o favor do Senhor era com ele. A Bíblia nos mostra isso em vários eventos. Quando ele está na casa de Potifar, ali trabalhando como escravo, a Bíblia diz que a casa de Potifar, os seus negócios, sua família, era abençoada por causa de José, porque ele estava ali. Quando ele está na cadeia, da mesma maneira, os presos, os carcereiros, as pessoas eram abençoadas por causa de José. Quando ele assume o governo do Egito, o Egito, as terras vizinhas são abençoadas por causa de José. E nesse texto nós vamos ouvir o testemunho do faraó. Não existe ninguém melhor para governar o Egito do que você, porque em ti está o Espírito de Deus. Quantos aqui entregaram a vida para Jesus? Em ti está o Espírito de Deus. Você vai entrar no teu ambiente de trabalho e a sua empresa vai ser abençoada, porque em ti está o Espírito de Deus. Se você passar nos testes de fé, a sua família vai ser abençoada por sua causa, porque em ti está o Espírito de Deus. Eu vejo nesses lugares jovens, homens e mulheres que serão usados por Deus, e aonde forem, a bênção e o favor de Deus os acompanhará. Quantos querem isso? Amém? Quantos querem viver tudo que Deus tem para suas vidas? Levantem a mão e digam: eu quero, em nome de Jesus. Eu não quero sair do trilho. E hoje eu vou falar de mais um teste. Semana passada eu falei de 2 sonhos interrompidos e os apetites da carne. Falamos da mulher de Potifar, que tentou levar José para a cama, como ele se controlou, e foi uma benção, né? Teve muito jovem aqui que foi animado, né? Aprendeu a se cuidar, né? Guardar o coração. Tinha muita gente, quem está solteiro aqui, desesperado, é isso, irmão. Você não ouviu o sermão, não estava aqui semana passada, escuta lá na internet, que você precisa, mano, amém? Mas eu quero continuar a falar de mais um teste que José passou, e esse teste se chama o cálice dos ressentimentos. O cálice dos ressentimentos. Eu creio que o teste mais difícil que José passou nessas provas de fé para alcançar os propósitos de Deus na sua vida foi conseguir perdoar os seus irmãos. Eu acho que esse foi o teste mais difícil. E eu creio que José, ele tinha bons motivos para armazenar, guardar ressentimento. Ele tinha boas justificativas para não perdoar. Eu, durante esses anos de ministério, tenho ouvido muitas pessoas com boas justificativas. E talvez você
como José, também tenha bons argumentos, boas histórias para justificar por que você não perdoou, ou por que você está magoado, ou por que você está ressentido. Eu lembro de algumas vezes receber pessoas na minha sala que tinham sido abusadas sexualmente por parentes. Isso se tornou um conflito tão grande que algumas se machucaram, se batiam quando tinham desejos sexuais. Tamanho foi o estrago que aquelas experiências me proporcionaram. Eu lembro de um jovem que falou para mim: pastor, o meu pai não quis me conhecer. Quando eu fui criado pela minha mãe, quando eu entrei naquela idade que eu já tinha um pouco de entendimento, eu queria atrás do meu pai. De tanto importunar, ela me deu um telefone. Eu liguei para ele. Ele atendeu o telefone. Eu falei: quero te encontrar, quero te ver. Ele disse para mim: eu não quero te conhecer. Eu lembro de histórias de divórcios, de separações, onde houve tanto machucado, tanta intriga, tanta confusão. Eu lembro de uma jovem que veio me procurar. Ela tinha casado há 3 semanas. E o seu marido já tinha ido embora com outra. 3 semanas de casamento. E eu tenho certeza que aqui existem boas histórias, justificativas convincentes, para que eu e você tomamos do cálice dos ressentimentos. Mas sabe, José foi aprovado por Deus, porque ele conseguiu derramar na presença do Senhor as suas mágoas, os seus ressentimentos, e por isso Deus o abençoou. Eu gosto do livro de Hebreus, quando fala de ressentimento, de amargura. Antes dele falar da raiz de amargura, que não devemos nutrir isso nos nossos corações, ele diz: ninguém se prive da graça de Deus. E perdoar, eu não sei se você sabe, na língua grega significa conceder graça, liberar graça. Quando não perdoamos, não recebemos graça, favor de Deus. José era abençoado, um homem em quem estava o Espírito de Deus, porque ele era capaz de conceder graça. Eu não sei quais são as suas justificativas, as tuas histórias, mas eu queria que você ouvisse um pouco a história de José. Olha que história interessante. José tinha desavenças com seus irmãos. Até aí tudo bem. Quem tem irmão aqui? Quem nunca brigou com o irmão, levanta a mão. Olha, tem os irmãos que vão ser arrebatados aqui diretamente. Não é possível, você nunca teve uma discussãozinha com seu irmão. Não é normal. Eu tive várias com a minha irmã. Coitada, eu provocava. Minha irmã é uma mulher de Deus, gente. Quando eu era criança eu provocava ela. Eu lembro que ela tinha algumas bonecas, e tinha uma que era careca. Eu me incomodava com aquela boneca careca, e eu queria pintar cabelo, e eu várias vezes rabisquei a cabeça da boneca. Eu lembro de outra que ela tinha, que eu afundei os olhos da boneca. Eu era mal, graças a Deus Jesus mudou minha vida. Eu lembro de outro dia que ela estava passando mal, não podia comer doce, nada, e eu ficava comendo bolacha de chocolate na frente dela para provocar. Olha que coisa terrível. Mas eu aceitei Jesus com 15 anos, minha vida mudou, graças a Deus. Coisas de irmão, conflitos de irmão, isso acontece em toda a casa, mas na casa de José não era tão simples assim. Os conflitos tornaram uma proporção muito maior. José era moleque, ainda menino, seus irmãos não o interpretaram bem. Ele era o queridinho do papai, o papai lhe dava presentes que não dava para os outros filhos, e a Bíblia diz que os seus irmãos passaram a odiá-lo. Com o tempo, esse ódio vai sendo evidenciado através de atitudes. Eles começam a ser grosseiros com ele, começam a ser rudes, começam a inventar apelidos, a fazer brincadeiras, chacotes. Lá vem o sonhador. José tinha contado alguns sonhos que Deus tinha revelado a ele, seus irmãos não entendem bem. Isso vai cada vez piorando, até que um dia os seus irmãos planejam matar José. Colocam ele numa cisterna. E aí um dos irmãos diz: para que a gente vai fazer isso? Está passando uma caravana de ismaelitas, de mercadores, e eles dizem: vamos ter um lucro com esse cara, vamos vender ele como escravo. E eles vendem José como escravo. E aí a Bíblia diz que eles vêm, Judá fala isso, eles veem o seu irmão implorando, pedindo: por favor, tenham misericórdia, não façam isso comigo. E eles vêm e não se comovem.
E sabe, eu acho que José fica esperando. Estão me dando um susto. Amanhã alguém vai vir atrás de mim. São meus irmãos, poxa. Mas passa um dia, passa uma semana, passa um mês, passam-se anos e ninguém vem atrás dele. José passa por tudo que você pode imaginar, porque os seus irmãos agiram mal com ele. José tinha bons motivos para se ressentir, para estar magoado, mas a Bíblia vai nos mostrar que ele consegue perdoar os seus irmãos e é abençoado por Deus. Eu queria hoje à noite olhar para esse processo que José passou até ele conseguir perdoar os seus irmãos. Você vai ver que essa narrativa bíblica ela é longa, não é da hora do dia para a noite, foi um processo. E eu creio que esse processo vai revelar alguns mecanismos de defesa que inconscientemente José se utilizou, vai revelar também alguns conflitos profundos, mas vai mostrar como é que Deus encaminhou esse processo de restauração na casa de José. Quantos aqui querem aprender a esvaziar o cálice dos ressentimentos, aprender a perdoar? Levante as mãos, eu quero. Amém? Primeiro estágio que eu encontro nessa história, que eu vejo José passando, eu acho interessante, se encontra em Gênesis 41, versículos 50 a 51. A Bíblia diz assim: antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Primeiro estágio, primeiro processo, nesse processo que José está vivendo, em relação aos seus irmãos, ao que ele sente por eles, se manifesta aqui nesse versículo. O primeiro estágio é a negação. Eu acho interessante porque aqui ele é governador do Egito, ele nasce o primeiro filho, e quando nasce o primeiro filho, ele dá um nome para esse menino, chama o menino de Manassés. Manassés quer dizer esquecimento. Ele diz: Deus me fez esquecer do meu sofrimento, até aí tudo bem, mas ele continua: e da casa dos meus pais, e da família dos meus pais. Era algo tão forte que ele tinha vivido, que ele queria esquecer. E sabe, muitas vezes quando as pessoas nos ferem, nos fazem mal, a medida que a gente toma é a medida de José. A gente tenta esquecer, a gente tenta nos convencer de que tudo está bem, que é assim mesmo, que vai passar, que com o tempo essa dor vai embora. Deus estava prosperando José, as coisas iam bem, e ele então tenta esquecer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: a gente não esquece, ou a gente resolve, ou resolve. Esquecer não é uma possibilidade. Diga para o teu irmão: você precisa resolver alguns conflitos na sua vida. Essa possibilidade de esquecer, meu irmão, ela não existe. E sabe, quando a gente acredita nisso, a gente sofre. Eu lembro de um livro que eu li alguns anos atrás, de David Simmons, chama Cura das Memórias. E esse cara, ele vai contar um testemunho pessoal. Ele estava lendo um livro que falava de doenças psicossomáticas, doenças da alma, situações da alma que a gente não resolve e que elas se refletem no nosso corpo. E ele estava lendo, e quando ele está lendo aquele livro, ele encontra algo que Deus acaba falando com ele. Ele encontra um depoimento de alguém dizendo que muitas doenças de bronquite, reações asmáticas, têm a ver com um ressentimento. E quando ele lê aquilo, o Espírito Santo de Deus fala com ele. Aquele jovem, ao longo da toda a sua adolescência, da sua juventude, ele tinha tido várias crises asmáticas, algumas muito fortes, crise de bronquite, que ele teve que interromper os estudos numa época.
E ele fica tentando entender, e Deus fala com ele: olha, lembra, você tem ressentimento. Os pais dele eram missionários. Aquele jovem, durante muito tempo, viu seus pais trabalhando na igreja, e quando ele entrou na adolescência, seus pais se tornaram missionários e foram fazer um trabalho ali na Índia. E nesse processo eles não quiseram interromper os estudos do menino, não levaram o filho junto, e ele ficou vivendo longe dos pais, muitos anos. E embora ele não admitisse, ele negasse, ele dissesse: eles estão cumprindo os propósitos de Deus, eles estão lá na Índia. Ele tinha ressentimento, porque eles não o tinham levado embora, não tinham levado com ele. E quando ele lê aquilo, Deus revela tudo isso, e ele toma coragem, e ele resolve, e ele pede perdão para Deus, porque ele havia ressentimento no seu coração. Ele procura a sua família, e sabe, ele põe ali no livro: depois disso, já era um senhor agora, nunca mais ele teve uma crise asmática, nunca mais. Deus o curou. Eu não estou dizendo que todas as crises de asma, meu irmão, você tem asma aqui, né? Não estou dizendo que todas, mas eu estou dizendo que quando a gente faz de conta que nada está acontecendo, uma hora até mesmo o nosso corpo vai mostrar para a gente que algo está errado e precisa ser resolvido. E o nome de Manassés mostrava isso: esquecimento. Não dá para esquecer. A segunda etapa nesse processo acontece um dia quando José está trabalhando. Ele era governador, ele havia estocado alimento, porque Deus havia revelado que haveria um tempo de seca, um tempo de fome, e ele estoca alimento durante 7 anos, e agora eles começam a distribuir esses alimentos. E um dia ele está ali trabalhando, o que ele fazia todo dia. Ele não está preparado, mas quando ele vê, os seus irmãos aparecem, do nada. Os seus irmãos vêm comprar alimento, estão passando fome, e logo que ele os vê, ele os reconhece. E sabe, ele começa a conversar com seus irmãos, mas ele percebe que eles não o haviam reconhecido, e isso o machuca. Mas eu acho interessante porque José, em vez desse momento dizer: sou eu, estou aqui, falar, o que ele faz? Ele inventa uma história. Por que ele inventa uma história? Porque ele está com medo do confronto, ele está com medo da reação dos irmãos, ele está com medo de se machucar de novo. Ele não estava preparado para aquilo, não estava planejado, eles apareceram do nada. Então ele inventa uma história: vocês são espiões, pega Simeão, põe na cadeia, inventa toda uma história para eles levarem alimento e irem embora, porque ele tem medo de confrontá-los, ele tem medo do que pode acontecer, ele tem medo de se machucar de novo. E muitas vezes isso acontece com a gente. Nós somos feridos, estamos ressentidos, estamos magoados, mas a gente tem medo do confronto, tem medo de falar e o outro não interpretar bem, ou tem medo de se aproximar e mais uma vez ser machucado. Então a gente inventa histórias para tocar a vida e não mexer nisso dali que está mal resolvido, porque mexer nas feridas da alma dói. Eu vejo tantas pessoas assim, não resolvem, tem medo dos confrontos. Eu tenho uma história que eu acho tão bonita aqui, de uma jovem aqui da igreja. O seu pai e ela tinham perdido o contato quando ela ainda era criança, e ela vai tocando a vida, e cada vez eles se afastam, e chega um momento que o pai se dá conta do que fez, mas agora ele não tem coragem de falar com a filha. O que ela vai dizer? Como é que ela vai interpretar? E ele começa na internet ficar vendo, seguir os blogs, seguir as redes sociais. Ele às vezes vai na entrada da casa da filha, fica esperando ela entrar em casa, fica vendo fotos, tentando de alguma maneira estar ciente do que está acontecendo, mas ele não tem coragem de tocar a campainha ou de pegar o telefone, ele tem medo. E o tempo passa, ele já está casado com outra mulher, e a mulher vê essa crise do marido. Um dia, quando ele não está, pega o telefone e liga para a filha: olha, teu pai, ele te segue na internet, mas ele tem vergonha,
E ali eles conseguem ter uma reaproximação, e Deus restaura tudo aquilo. Querido, eu não sei o que você passou. Eu entendo que nós muitas vezes fazemos isso, a gente quer se proteger, doeu demais. Mas em nome de Jesus, resolve. E a história continua. Ele cria a história. Os irmãos vão embora, ele fica com Simeão. E ele fica esperando. Aí quando os irmãos voltam de novo, com Benjamim, o irmão mais novinho, eu acho bonito porque eu acho que a Bíblia, muitas vezes, ela nos descreve. Quando a gente lê os conflitos que a Bíblia apresenta, as histórias, eu muitas vezes me sinto sendo descrito ali pela palavra de Deus. E olha o que José faz. O terceiro estágio nesse processo é: quem me machucou foi eles. Quem tem que pedir perdão são eles. E a crise agora é porque ele quer resolver, mas não quer tomar iniciativa. Então o que ele faz? Ele começa a dar pistas para os irmãos, para ver se eles o reconhecem. E eles chegam, o que ele faz? Não recebe como todo mundo, recebe na casa agora. Aí ele recebe em casa, ele põe a mesa para eles comerem a mesma comida que ele, o governador. Como? Viajantes. Depois, ele coloca a mesa e coloca os irmãos por ordem de idade. Como é que ele sabia disso? Do mais novo para o mais velho. Depois, ele dá outra dica. Ele serve todo mundo, mas Benjamim, que era o que não tinha feito nada de errado para ele manda dar comida 5 vezes mais. E se não bastasse, ele fica perguntando toda hora: como é que está o pai de vocês? O pai de vocês está bem? O que está acontecendo com ele? Você vai lendo na Bíblia o tempo todo perguntando ao pai, como se dissesse: olha, sou eu estou dando pistas, me reconheçam, peçam perdão. Mas sabe, ele faz tudo isso e os irmãos não o reconhecem. E aí ele sofre mais, porque não é justo. E eu vejo tanta gente fazendo isso. As pessoas que você ama te feriram, e você fica esperando elas tomarem iniciativa. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Meu irmão, mulher é craque em fazer isso. Você pisou na bola com ela, né? Ela não vai chegar para você: poxa, como é que você faz um negócio desse e tal? Normalmente não é assim. Ela te dá pistas. Então você vai buscar ela no trabalho, ela chega em casa, ela gosta de falar pra caramba tudo que aconteceu no dia e tal. Ela está mais quieta, está falando pouco. Fique esperto, sua topeira. Aí na hora de dormir ela sempre é carinhosa, faz elogios. Aquele dia ela não fala nada, vira de lado. Aí o mané fala: que bom, acho que ela está cansada, né? Eu quero dormir. Dorme. Outro dia tem sempre um cafezinho, né? Um negocinho, não faz nada. Ô mané, vai falar com ela, você esqueceu de uma data importante, você fez alguma coisa errada. Ela está dando sinais, porque ela não quer dizer: foi você que errou, cara, está esperando você pedir desculpa. A gente é assim, e muitas vezes a gente fica lançando e dando sinais para ver se o outro volta, mas não acontece nada, ele não vem, e aí a gente sofre mais, e o machucado fica maior, e é tão difícil. Quantas vezes eu ouvi histórias assim. Eu estava vendo com a minha mulher aquele documentário da Amy Winehouse, e eu achei interessante. Aquela mulher tinha uma situação com seu pai que ela nunca resolveu na sua vida, nunca resolveu, e ela começa a dar sinais, pedindo socorro, para o seu pai resolver, para o seu pai ajudar, para alguém a ajudar, mas ninguém percebe. E chega uma música que ela faz que estoura, que é aquela reabilitação, né? E se você lê a letra da música, ela está pedindo socorro. Ela diz: tentaram me internar, mas eu disse não, não, não. E ela diz: eu não tenho tempo para isso. O meu pai disse que eu não preciso. Ele vai desmarcar os shows. Você não precisa se tratar. Aí ela diz uma hora:
não é uma questão de orgulho, as minhas lágrimas secaram. Que forte isso. Eu já cansei de tentar. E ela segue o cronograma do pai. E num dos shows que ela vai, ela não consegue, está tão drogada. Ela entra, abraça os músicos e se esconde atrás do baterista. E as pessoas começam a gritar: cante, cante, sim, sim, cante. E ela não consegue, e ela começa a se bater no palco, tem uma crise. As pessoas começam a vaiar, a turnê é cancelada, porque todo mundo está aplaudindo aquela moça. Tem uma multidão batendo palmas para ela, mas ela está dando sinais: me ajudem, pai, fala para mim, chega, cancela a turnê, você precisa se tratar. Ninguém viu. Ela foi para casa aquela semana e bebeu até morrer. Quais são os sinais? Talvez na tua sala de aula tenha um jovem dando um sinal. Ele está com a cabeça cabisbaixa. Ele está sempre isolado. Todo mundo critica e tira sarro, mas ele está pedindo socorro, cara. Talvez a tua mãe, às vezes está tendo umas crises que você não entende, mas ela está tentando mostrar, pedir socorro. O teu irmão que usa drogas, eu não sei. Mas as pessoas às vezes dão sinais. Às vezes a gente faz assim. A gente tem vergonha. A gente admite que tem problemas. Mas hoje, em nome de Jesus, meu irmão, em nome de Jesus, toma coragem. Enfrenta, resolve. E se Deus te mostrou alguém, vai atrás. Mas restaura o que precisa ser restaurado. Porque Deus quer nos curar. Eu creio que Deus quer levantar aqui uma geração de jovens, de homens, de mulheres saudável, emocionalmente, bem resolvidos, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Amém? Ele deixa os sinais, José. Seus irmãos não entendem, vão embora. E aí, ele fica refletindo. Quando ele vê que os irmãos não vão entender os sinais, ele percebe que se ele não resolver, se ele não perdoar os seus irmãos, ele vai ter perdas maiores. Por quê? O irmão que ele amava, Benjamim, que não tinha feito nada, que era o único que era irmão por parte de pai e de mãe, que era o caçula, quando os irmãos jogaram ele na cisterna, estava lá brincando em casa, e que agora ele ficou emocionado quando viu esse irmão, ele ia embora junto com a caravana. E se ele não liberasse perdão, ele ia perder o relacionamento com Benjamim. E aí o que ele faz? Ele monta uma estratégia para reparar as perdas. Como a gente tem dificuldade de pedir perdão. Então ele monta uma estratégia toda, porque daí eu vou trazer só Benjamim para jogar comigo. E o que ele faz? Ele pega o cálice, que representa todo o ressentimento, a mágoa dele, seu cálice de prata. Manda os seus servos esconderem dentro dos sacos de mantimento que Benjamim estava levando para casa. Eles vieram buscar alimento para levar para casa, para os seus pais. E aí quando eles estão no meio do caminho, a caravana toda, José manda os seus servos: vão lá e encontrem o cálice que eu escondi nas coisas de Benjamim e tragam ele para morar comigo como escravo aqui. Por que ele está fazendo isso? Ele queria punir o irmão que não fez nada? Não. Queria que os outros fossem embora e ficar só com Benjamim. Ele queria reparar perdas. E quantas vezes a gente faz isso? A gente vê que o casamento está indo embora, e em vez de resolver o problema, a gente começa a fazer estratégias para reparar perdas. Eu quero que o filho fique comigo, eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. E a gente começa agora a montar estratégias e até dividir a família, porque a gente está preocupado em reparar as perdas. E ele está fazendo isso. Mas quando chegam os servos, encontram o cálice nas coisas de Benjamim, os seus irmãos fazem algo que talvez ele não esperasse. Eles voltam com Benjamim. E quando eles chegam, José está ali,
E chega aquela caravana toda, e eles começam a discutir. Benjamim vai ficar aqui, eles: não, não faça isso. Aí Judá, que tinha sido quem tinha falado: olha, coloca José, manda José para ser vendido como escravo. Judá toma a frente e diz: eu fico no lugar do meu irmão, porque se meu irmão não voltar para casa, o meu pai vai morrer. Eu prometi para ele que eu ia levar ele para casa. Ele começa a conversar e a dizer, e quando Judá está falando: olha, o nosso outro irmão, que o nosso pai amava, José morreu, só ficou esse, o caçula, por parte da mulher que ele amava e tal. Chega uma hora que José não se aguenta, e aquilo tudo que está armazenado no coração toma uma proporção, explode dentro dele de tal maneira que a Bíblia vai dizer que ele não controla as suas emoções. E eu acho interessante esse texto da palavra, porque ele diz que José começa a chorar tanto, ele fica com vergonha, manda os servos saírem de casa, mas ele chora tão alto, que os servos, do lado de fora da casa, ficam incomodados e vão falar para o faraó: olha, José não está bem. Tamanha era a dor, que tudo aquilo representava dentro dele. Sabe, queridos, essas mágoas que nós guardamos, esse ressentimento que fica armazenado dentro do peito, e a gente não tem coragem de resolver, ele está nos fazendo mal, ele está nos corroendo. Tem um salmo na Bíblia que diz: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. É como se aquilo estivesse nos corroendo por dentro. A falta de perdão, a mágoa, a amargura, o ressentimento, ela faz isso com a gente. Mas quando José consegue chorar, e ali naquele momento ele consegue encarar os seus irmãos, e ali Deus vem, e José consegue fazer o confronto. Ele olha para os irmãos, tira as roupas, e chorando em lágrimas, diz: eu sou José, eu sou José. E eles se abraçam, e ali começa um tempo de restauração. E eu quero te exortar agora, estou terminando essa palavra. Talvez existam coisas mal resolvidas na sua vida, que você tenha que acertar, mas aprenda com José, um homem em quem estava o Espírito de Deus, a como fazer esses confrontos. Quando ele vai confrontar os seus irmãos, se apresentar, ali, esvaziar o depósito de mágoas, por isso ele está chorando, literalmente. Preste atenção no que ele faz. Primeiro, nesse confronto, José, ele não vai para acusar os seus irmãos. O seu intuito não é fazer eles se sentirem mais culpados, ou dar uma afinetada, uma cutucada, não. Olha o que ele diz. Quando ele se apresenta, ele fala assim: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Olha que lindo. Eu não sei, talvez existam pessoas aqui que precisam perdoar, e hoje Deus mostrou para você que você precisa procurar alguém, e precisam haver confrontos. Mas preste atenção, se o teu objetivo é cutucar, fazer culpado, você não está indo para resolver, você vai criar uma confusão maior. Quando a gente vai procurar para resolver, a gente tem que fazer como José: eu não vim aqui, não quero que vocês se recriminem, se sintam mais culpados, não. José consegue enxergar propósitos de Deus que eram maiores do que aquilo que os seus irmãos lhe haviam feito. Deus permitiu que isso acontecesse, para que vidas fossem salvas. Deus me usou aqui, Deus está me abençoando. Meu irmão, talvez hoje aqui, eu ministrando essa palavra, você lembrou de algumas coisas, de pessoas que lhe fizeram mal, de situações que você precisa resolver, que estão doendo aí dentro, e você vai sair, e em nome de Jesus, nesse processo e nessa conversa, tenha sabedoria que vem da parte de Deus. Quantos querem ter sabedoria para lidar com conflitos? Levante as mãos, fica com a mão erguida aqui.
Senhor, agora na autoridade do nome de Jesus, eu quero pedir, derrama sabedoria para os meus irmãos, para não aumentar a confusão, Deus, mas para resolver em nome de Jesus. Amém? Ele vai. Segundo, depois de falar, não se sintam culpados, não é esse o objetivo, Deus permitiu, eu estou bem resolvido, a minha cura veio do Senhor. Ele vai fazer algo ainda mais bonito, ele abençoa os seus irmãos. Olha o que ele diz: voltem para casa, tragam suas famílias, tragam meu pai, eu vou sustentar vocês no Egito, eu vou dar tudo o que vocês precisam. Você quer restaurar? Quando a gente vai para restaurar, meu irmão, lembra, perdão é pagar a dívida do outro. Eu vou pagar a conta. Ele não só paga a conta do passado, mas ele ainda abençoa. Está resolvido. E a Bíblia diz que quando a gente combate o mal com o bem, a gente cria uma crise na consciência do outro. E a Bíblia compara essa crise de consciência a brasas vivas sendo colocadas na cabeça da pessoa. Como? Eu fiz mal para ele e ele me retribui com um bem. Você quer resolver problema? Em nome de Jesus, não vai para cutucar, para alfinetar, isso não é resolver confronto, isso não é perdão. Vá para abençoar o teu irmão em nome de Jesus, e a tua casa, a tua família, o teu relacionamento vai ser abençoado. É assim que a gente resolve. Até mesmo quando o irmão enche a paciência, empurrar os olhos da boneca. Eu lembro de uma vez que eu pregando para os adolescentes, eu falei algo assim, um jovem tinha brigado com a irmã foi para a faculdade, ele viu que o quarto dela estava todo desarrumado, a irmã estava implicando com ele tinha seus motivos, mas ele foi lá e arrumou todo o quarto da irmã. Quando ela chega em casa, quem arrumou meu quarto? Foi teu irmão. Ele disse que não conseguia nem olhar para ele direito, ela estava com vergonha. Você quer resolver problemas? A gente tem o jeito do mundo e a gente tem o jeito de Jesus. O de Jesus é sempre mais difícil, meu irmão. O jeito do mundo era assim, né? Eu lembro que a gente dizia: você quer ver se o cara é teu amigo quando dá briga no colégio? Que não é amigo, ele vem para apartar a briga. O que é amigo de verdade vem dando voadora já no outro. E sabe, às vezes quando a gente está brigado com alguém, a gente quer que as pessoas tomem as nossas dores. E se elas não fazem isso, dizem: ó, não é bem assim, o outro tá... As pessoas, você fica bravo. Ô, cara, esse cara não é meu amigo, ele não é leal não. A gente faz assim. Meu irmão, em nome de Jesus, para com isso. Você quer ser saudável, maduro? Escuta o que o outro está falando, porque ele quer ser bênção de Deus na tua vida. Amém? Vá para abençoar. José faz isso. Ele abençoa. E por fim, eu acho mais bonito o versículo 24 do capítulo 45. Quando eles estão indo embora, ele ainda olha para eles e diz assim: depois despediu-se dos seus irmãos, e ao partirem, disse-lhes: não briguem pelo caminho. Me deu até vontade de rir, né? Ó, não briguem no caminho. Já perdoei? Vão. E sabe, eu creio que José interrompe um ciclo de desgraça na casa dele. Você olha a história, o seu pai, quem era irmão de Jacó? Esaú. O relacionamento deles era legal pra caramba, né? Crise, conflito, problema. Agora na família dele é a mesma coisa. Mas José fala: não, isso vai acabar na nossa casa. Voltem, mas não briguem no caminho, porque eu tomei a iniciativa de trazer bênção, restauração de Deus para o nosso lar. José era um homem em quem estava o Espírito de Deus, aleluia. Você escolhe. Você pode ser o que põe fogo na lenha dentro de casa, ou você pode ser o promotor da paz. Você pode ser isso dentro da igreja, no teu trabalho. A gente escolhe quem você é. O que, pô, isso já se viu. Ou você é o cara que, não, irmão, calma aí, veja o lado do outro, tal.
promotor da paz. Deus quer levantar homens como José nesse lugar, promotores da paz, gente que retribui o mal com o bem, gente que é capaz de esvaziar o cálice do ressentimento, gente que está curada, restaurada por Deus. Hoje eu queria, em nome de Jesus, orar por você. Eu vou contar uma última história aqui, e nós vamos terminar. Eu quero fazer um desafio que fizeram para mim um dia. Eu lembro que alguns anos atrás, eu participei de um retiro, uma chácara de oração, fiquei lá vários dias, e eu lembro de uma dinâmica que um pastor ministrou, numa das noites. Eu lembro que aquele pastor saiu, no começo da palavra dele, ele nos deu saco de lixos, e foi pregando sobre perdão, e no final da ministração, ele nos levou, era uma chácara, para fazer uma trilha, e nesse caminho, nós chegamos num lugar onde tinha muito cascalho, muitas pedras, e esse pastor falou para a gente: olha, vão enchendo aí o saco de pedra, e a gente começou a encher o saco de pedra, aquilo ficou pesado de carregar. Eu lembro que nós fomos andando naquela trilha, e uma hora aquele saco de pedra era um negócio insuportável. Eu lembro que no final da trilha ainda tinha uma montanha, um barranco que tinha que subir. Eu falei: meu Deus, que pregação chata é essa? Eu lembro que quando a gente chegou no alto da montanha, tinha um lago. E aí ele falou: é ruim carregar esse saco de pedras, não é? E todo mundo concordou que sim. E ele começou a ministrar nas nossas vidas: olha, quando a gente não libera perdão, quando a gente não esvazia os depósitos de mágoa do coração, a gente fica pesado de espírito. E hoje eu quero que vocês deem nomes para essas pedras, joguem elas no lago, e peçam perdão a Deus por terem guardado tanto tempo isso no coração de vocês. Eu lembro que eu tirava aquele entulho, e no começo eu falei: acho que não tem muita coisa, mas quando a gente começa a dar nome para as pedras, meu irmão, aparece coisas que você nem imagina. E a gente começou a tacar pedra, e eu lembro que tinha alguns irmãos que não conseguiam tacar as pedras, e eles choravam, e aí vinha um pastor, vinha um irmão e orava por eles, e vinha outro e orava por eles, e de repente ele dava um grito forte e jogava a pedra lá longe. E outro ia fazendo assim, e outro também, e outro também. E naquele dia eu vi Deus derramando cura naquele lugar. Eu não sei quais são as suas histórias, eu não sei quem te machucou, ou quem você machucou. Pode ter sido a esposa, o marido, o pai, a mãe, o filho. Mas hoje, em nome de Jesus, não protela mais. Você está pesado de espírito. Você quer viver tudo que Deus tem para você? Você quer os propósitos, a bênção, o favor de Deus? Não se prive da graça do Senhor, não se prive das bênçãos de Deus. Joga fora, irmão, joga fora, lança fora, resolve. Mas pastor, não dá, quem me feriu já morreu. Eu já atendi alguns casos assim. Alguns irmãos, é o pai, a mãe que feriu. Em alguns casos eu já mandei pedir para fazer cartas, para a gente ir no cemitério, e a pessoa falar ali, e resolver, e pôr um ponto final. Eu não sei a tua história, eu não sei quem é você, mas chega de ser corroído por dentro, chega. E talvez eu ministrando essa palavra, você viu alguns processos que você já viveu, alguns mecanismos que até sem perceber a gente adota. Mas hoje você está dizendo: Deus, chega, eu quero aprender a abandonar os cálices de ressentimento. Hoje eu queria te desafiar a pegar o depósito das mágoas e esvaziar ele aqui no altar do Senhor, a pegar o cálice do ressentimento e lançar fora na presença de Deus. Hoje eu queria te desafiar a aprender a perdoar, para ser um homem, uma mulher como José, abençoado, abençoada por Deus. Eu não sei o que o Espírito Santo de Deus falou para você.
Talvez Deus mostrou pessoas que estão perto, dando sinais de socorro. Ele está dizendo: eu quero te usar. Talvez o Espírito Santo de Deus te mostrou coisas que você não lembrava, que você precisa resolver na tua vida. Talvez Ele te mostrou que em casa, em vez de pôr fogo na lenha, você precisa ser um promotor da paz. Eu não sei o que Deus falou contigo, mas se hoje você quer a bênção, o favor de Deus, quer ser aprovado, como José foi nesse teste, aonde você está? Fica de pé no teu lugar. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Aonde você está? Fica de pé. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para você, meu irmão. Eu vou vir aqui na frente e nós vamos orar juntos. Eu vou pedir para você descer e chegar aqui, porque nós vamos derramar aqui nesse lugar os nossos ressentimentos. Você vai embora para casa hoje mais leve em nome de Jesus. Vem para cá, pede licença aí, vem. Sabe, eu acho interessante na história de José, porque não foram só os irmãos que o feriram. A esposa de Potifar o caluniou. Isso é algo que é ruim quando alguém desconfia do teu caráter, da tua idoneidade, põe ela em xeque. José se torna governador do Egito, mas ele não vai atrás da mulher, não manda confiscarem as terras de Potifar. Talvez para ele não fosse tão difícil perdoar aquela mulher quanto foi perdoar os de casa, os que têm significado para a gente, os que a gente ama mais. E talvez muitos que estão aqui de pé vieram hoje porque tem algo com alguém que lhes é muito caro, que lhes é muito especial, que lhes amam muito. E hoje eu quero orar por você. Eu creio que outros chegaram aqui e têm machucados tão profundos da alma. Hoje Deus vai começar um processo de cura na tua vida, meu irmão. Amém? Eu quero que você feche teus olhos aonde você está. Quero que o resto do povo todo fique de pé. Você erga suas mãos para cá. Tem gente sofrendo aqui. Tem situações que você não imagina, histórias que você não faz ideia. Erga suas mãos para cá. Comece a orar pelos seus irmãos que estão aqui na frente. Hoje famílias serão restauradas. Relacionamento entre pais e filhos, maridos e esposas, serão restaurados hoje em nome de Jesus. Aonde você está, abaixa tua cabeça, fecha teus olhos. E a primeira coisa que você vai fazer é pedir perdão a Deus. Porque tem ressentimento no teu coração, porque tem mágoa. Pede perdão para Deus. Mas pastor, foi Ele que me machucou. Meu irmão, ressentimento, amargura é pecado. Pede perdão para Deus agora. Senhor, eu quero lançar fora. Chega. Eu não quero mais ser perseguido por isso. Eu não quero ser mais pesado de espírito por isso. Me ajuda a resolver, Pai, em nome de Jesus. Chega, Pai. Chega, Senhor. Em nome de Jesus. Agora que você pediu perdão a Deus, você vai pedir: Pai, me dá coragem para resolver. Eu estou com medo, eu não sei como. Começa a pedir para Deus: me dá coragem, Senhor, eu quero. Me ajuda. Peça a Deus: Pai, eu quero sabedoria que vem do alto. Eu não sei como falar, eu não sei como eu devo dizer. Me dá sabedoria. A Bíblia diz: quem quer sabedoria, peça a Deus. Nós vamos orar agora.
E o Espírito de Deus estava sobre José. Esse mesmo Espírito, o Espírito Santo, vai ser derramado sobre a tua vida hoje. E junto com as lágrimas que alguns estão derramando, o depósito das mágoas, o cálice do ressentimento vai ser esvaziado nesse lugar, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Aleluia. Pai querido, eu quero colocar a vida dos meus irmãos diante do Senhor. Pai, eu não sei quais são as histórias. Talvez eles tenham boas razões, bons motivos para estarem magoados, ressentidos, chateados. Mas a tua palavra diz que isso tudo é pecado, Deus. A gente precisa se livrar dessas coisas, senão elas nos farão mal. E eu sei que tem gente aqui que está doente, porque há muito tempo tem tentado lidar com coisas e não sabe como. Mas eu quero pedir em nome de Jesus hoje, Espírito Santo de Deus, Tu que és o Consolador, Pai, intercede agora, age agora na vida desses meus irmãos, e que eles possam sentir o renovo do Teu Espírito, a paz que vem de Deus, uma força que vem do alto. José só conseguiu perdoar, Pai, porque nele estava o Espírito de Deus. Isso não nos é natural, mas Pai, que Jesus, que habita em nós, e morreu por nós, e se entregou por nós, pagou as nossas dívidas, que Ele nos ensine a fazer o mesmo. Eu quero pedir, Pai, derrama do Teu amor, da Tua graça, do Teu poder, que os meus irmãos consigam voltar para casa, que casamentos sejam restaurados, que maridos hoje peçam perdão para suas mulheres, que pais se reconciliem com seus filhos, que haja carinho, que haja bênção, que haja abraço, que haja favor. Interrompe, Deus, esse ciclo de desgraça que tem perseguido algumas famílias aqui. Chega, Pai, chega. Que nós possamos ser os promotores da paz, que nós possamos levar a Tua bênção e o Teu favor para as nossas casas. Eu quero pedir, Espírito de Deus, unge os jovens que aqui estão, os irmãos que aqui estão, em nome de Jesus, os pais que aqui estão, quando eles pisarem dentro de casa, quando eles entrarem ali, que a presença do Senhor seja manifesta naquele lugar. Faz assim. Levanta, Deus, reconciliadores, promotores da paz, homens e mulheres de Deus, que passam nos testes de fé, aprovados pelo Senhor. Restaura, Deus, restaura. Eu quero pedir agora em nome de Jesus, esvazia todo o depósito de Marcos, em nome de Jesus. Faz assim, Pai, e que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus que nós oramos. Amém.